Capítulo 5. Sinais de deslealdade. Aprendi há alguns anos que líderes geralmente não conhecem seu rebanho como ele realmente é. Se você é um líder, as pessoas fingirão o tempo todo diante de você. Elas esconderão suas falhas e só irão contar coisas que sabem o que você quer ouvir. Elas irão elogiá-lo porque sabem que você gosta do encorajamento. Quando alguém com quem você se relaciona é desleal, não espere que a pessoa anuncie: não apoio você. Todo bom líder deve estar atento para o que chamam de sinais de deslealdade. Líderes, estejam atentos aos sinais. João 2,24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O bom líder não deve sujeitar-se aos homens, tampouco deve confiar inteiramente no que as pessoas dizem. Por favor, lembre-se de que quando Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, ele foi saudado e louvado. Não confie em todos. De certa forma, você deve aprender a receber todas as coisas com uma pitada de sal. Em outra parte da Bíblia, os irmãos de Jesus sugeriram que ele manifestasse publicamente seu ministério. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. João 7,3. Eles o estimulavam, explicando que ninguém que quisesse ter um ministério de longo alcance deveria manter-se em segredo. Lembre-se de que esses eram os próprios irmãos de Jesus. Jesus simplesmente respondeu e disse: minha hora ainda não chegou. Mas em João 7,5 a Bíblia revela que esse conselho de seus irmãos não era verdadeiro, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Você pode ver exatamente aqui que um líder está muitas vezes sujeito a conselhos hipócritas e a elogios mentirosos. Essa é a razão porque todo bom líder deve aprender acerca do que chamam de sinais de deslealdade. Os seguintes sinais de deslealdade são alguns dos que as pessoas exibem quando são desleais ou potencialmente desleais. Primeiro, um líder que o decepciona em tempos de pressão ou crise. Observe os líderes que se ausentam quando a igreja está passando por tempos difíceis. Cuidado com as pessoas que desaparecem durante tempos difíceis. É em tempos de pressão que você vê o caráter real de uma pessoa. No calor dos eventos, você pode ter de repreender alguém duramente, ou pode ter de estender ao máximo aqueles com quem você trabalha. Observe como eles se comportam nessas horas. Isso lhe dirá algo sobre a lealdade deles. Você espera que todos cooperem em tempos de guerra. Há algum tempo tivemos uma crise em nossa igreja relacionada a facções dentro de nossa comunidade. Certo dia, no calor dos eventos, tivemos de comparecer diante de alguns oficiais do governo. Quando fomos ver esses oficiais, eles nos disseram que queriam ver se tínhamos algum apoio das pessoas que moravam na comunidade. Os 3 desertores. Eu disse: isso não é um problema, temos alguns membros da comunidade em nossa igreja. Tenho até alguns deles que trabalham em nosso escritório. Então deixei uma mensagem apressada para alguns dos empregados da igreja, que também eram pastores estagiários, para irem comigo à visita a esses oficiais do governo. Eu queria que os oficiais do governo vissem que tínhamos apoio genuíno da comunidade. Você acredita que esses pastores estagiários não apareceram? Eles não foram ver os oficiais do governo em apoio à igreja. Eu me senti realmente deprimido e abandonado em tempo de guerra. Após a crise, eu confrontei os 3. 2 deles pediram desculpas. Pouco tempo depois, 2 deles pediram desculpa por terem me decepcionado em um tempo de crise. Contudo, o terceiro em questão não ofereceu nenhum pedido de desculpa, então decidi não dizer nada a ele, mas somente observá-lo. Percebi que eu havia detectado uma ausência de compromisso pleno. Não fiquei surpreso quando, algumas semanas depois, eu recebi uma carta em minha escrivania do mesmo irmão. Eu sempre posso adivinhar quando é uma carta de demissão. Essa carta em particular tinha apenas uma frase: eu me demito de sua organização. Nunca vi esse irmão de novo e não estava interessado em vê-lo novamente. Cuidado com aqueles que o abandonam em tempos de dificuldade. Eles provavelmente não são leais a você. Por que Paulo disse que não iria trabalhar com João Marcos? Foi porque João Marcos o abandonou em um tempo de crise, Atos 15:38.
mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele João Marcos que se tinha apartado, desertado deles. 2. Líderes que decepcionam você quando eles estão sob pressão. Tenho observado que certas pessoas simplesmente não vão à igreja ou não participam quando elas estão vivendo desafios familiares ou problema financeiro. Estou geralmente sob pressão de vários lados: cuidar da capela, lidar com situações que envolvem congregações, células, pastores, terras, prioridades, propriedades, funcionários, salários, cartas, críticas, telefonemas, emergências, pressões das viagens e família. Mas em meio a tudo isso, tenho de permanecer focado e realizar meus compromissos. É importante que eu não entre em colapso ou abandone as pessoas quando eu estou sob pressão. Como dente quebrado e pé deslocado, assim a confiança no desleal no tempo da angústia. Provérbios 25:19. Há algumas pessoas que frequentemente se apresentam com problemas a respeito de moradia e família. Você já observou que esses problemas não as impedem de realizar o seu trabalho? Qualquer líder que abandona você quando ele está sob pressão é potencialmente uma pessoa perigosa. Pastores ainda têm de pregar. Muitos pastores têm de pregar no domingo de manhã, às vezes depois que tiveram uma desavença com sua esposa a caminho da igreja, mas eles ainda devem ministrar na unção. Se fosse desmoronar sobre a menor pressão, seriam ministros não confiáveis. 3. Líderes que têm fraquezas morais. Se você tem um líder com um problema persistente de imoralidade, por favor, observe tal pessoa. Ela pode um dia desapontá-lo ou virar-se contra você. Por que isso? A Bíblia diz que um líder deve viver uma vida santa, tratando as senhoras como suas irmãs e não como namoradas. 1 Timóteo 5:2. Tratando as moças como a irmãs em toda pureza. Uma pessoa que de contínuo vive em pecado está constantemente em rebeldia contra Deus. Essa atitude de rebeldia pode ser lançada contra qualquer representante de Deus de uma hora para outra. O pastor irado saiu. Você também pode ter de disciplinar esse sujeito por seus erros, em sua ira diante de seu coração. Ele pode abandoná-lo em rebeldia. Essas pessoas em geral vão por aí inventando histórias ruins. Elas têm de dar uma explicação por que deixaram a igreja. Número 4. Líderes que têm fraquezas financeiras. Novamente, alguém que é ladrão está em rebelião contra Deus. Essa rebelião irá eventualmente se voltar contra os pastores. Se tal ladrão for confrontado acerca de seus maus atos, ele provavelmente ficará irado contra você. Em sua ira, devido à demonstração, ele poderá também sair e espalhar histórias negativas suas, dizendo que você é o verdadeiro malfeitor. Lembre-se de que muitos traidores e rebeldes também são ladrões. João 12:6. Ele, Judas, era ladrão. 5. Líderes que são mundanos. Um líder que ama assistir a filmes mundanos e pervertidos é para ser observado. Ele ama a música profana e sabe todas as letras de cor. É alguém que admira as coisas do mundo e é certamente atraído por elas. Tal pessoa poderá abandoná-lo como Demas abandonou Paulo, 2 Timóteo 4:10, parte A, porque Demas me desamparou amando o presente século. Número 6. Líderes que pensam que podem fazer o que você está fazendo melhor do que você pode. Qualquer que esteja olhando o pastor Sênio e tenha pensamentos do tipo: eu poderia fazer isso melhor, se eu tivesse a chance também ministraria daquele jeito e provavelmente até melhor, é uma pessoa perigosa para se ter ao redor. Lembre-se de que Absalão pensou que poderia realizar o trabalho de seu pai melhor do que ele estava realizando. Absalão disse: quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. 2 Samuel 15:4. Uma pessoa não está fazendo o que está fazendo porque é a melhor que pode fazê-lo. Ela está fazendo porque Deus a colocou ali. Não sou pastor da minha igreja porque sou o melhor pastor. Estou lá porque Deus me colocou lá. Pode haver pessoas até e existem são melhores pastores que eu, mas Deus me colocou lá em vez delas. Davi foi rei porque Deus o fez rei. Ele não era o rei porque era a pessoa mais qualificada.
Às vezes, o assistente pode parecer até mais capaz que o cabeça em certas coisas. Porém, não cometa o erro de lutar contra a ordem estabelecida por Deus. Você não será bem-sucedido. É Deus quem estabelece e será Deus quem removerá. Se for do seu agrado, você não poderá remover o que Deus determinar. 1 Coríntios 12, 28 diz: e a uns Deus pôs na igreja. 7. Qualquer líder que esteja preparado para atacar o próprio pai ou sênior no ministério. Cuidado com as pessoas que vêm até você de outra igreja onde elas cresceram. Marque-as quando disserem todo tipo de coisas negativas sobre seus pastores anteriores e pais no Senhor. Lembre-se de que Absalão estava preparado para atacar o próprio pai, 2 Samuel 16:11b. Eis que meu filho Absalão procura minha morte. Tais pessoas são letais. Não admita essas pessoas em seu rebanho pensando que elas serão leais a você. Lembre-se de que elas estavam pensando em atacar o próprio pai. Absalão perseguiu seu pai fora da cidade. Nunca faça amizade com alguém que ataca o próprio pastor. Tenho ouvido pastores falarem todo tipo de coisas negativas sobre seus pastores sêniores. Talvez eles pensassem que estavam ganhando a minha simpatia, mas quanto mais falavam, mais absalônicos e traiçoeiros me pareciam. É por isso que é quase impossível tornar-se um pastor em minha organização, a menos que você cresça a partir de dentro da igreja. 8. Líderes feridos que nunca se recuperaram de suas feridas. Observe de perto todas as pessoas que têm sido feridas por um evento ou outro. Na vida normal da igreja, muitas coisas ocorreram que podem levar às feridas e ofensas. Tenho visto dois tipos de indivíduos. Um que se recupera das ofensas e segue adiante com sua vida, e o outro que parece armazenar alguma falta de perdão. Observe-os, eles são desertores potenciais. Muitos rebeldes foram feridos anteriormente. Quase todos os traidores possuem um histórico de terem sido feridos em algum momento ou outro. Apenas escave as histórias dos anarquistas. Você descobrirá que eles foram atingidos por alguma coisa que foi dita ou foi feita. Lembre-se de como Absalão ficou furioso com seu irmão Aminon por haver estuprado sua irmã Tamar. 2 Samuel 13, 22. Absalão aborrecia Aminon por ter forçado Tamar, sua irmã. 2 anos após esse evento, Absalão atacou. A ferida profunda finalmente produziu fruto. Todas as feridas profundas irão um dia dar o fruto do motim. Número 9. Líderes que não estão preparados para serem treinados ou retreinados no ministério. Observe as pessoas que dizem coisas como: eu era um líder antes de juntar-me a você, eu fui um líder por muitos anos em tal e tal igreja. O que eles estão dizendo é: eu já fui treinado, o seu programa de treinamento é desnecessário para mim. Não erre, caro pastor. Pessoas que vêm de outras instituições precisam ser retreinadas para atender às necessidades. Não permita que alguém de outra igreja introduza outro espírito ou filosofia dentro da casa. Você é uma árvore velha? Há dois tipos de árvores, jovens e velhas. Quando uma árvore é jovem, ela pode ser dobrada. Quando é velha, ela não pode mais ser dobrada. Não tente dobrar uma árvore velha. Em outras palavras, não tente ensinar um cão velho novos truques. O que eu estou dizendo? Tenho desistido de tentar retreinar pessoas simpáticas de outras igrejas. Paulo treinou Timóteo e disse-lhe exatamente o que fazer. Ele disse a Timóteo o que pregar e como ministrar. Ele o chama de meu filho Timóteo. Timóteo estava obviamente preparado para ser treinado e retreinado. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. 1 Timóteo 6,20. Número 10. Líderes que não estão preparados para realizar tarefas triviais. Qualquer um que não esteja preparado para realizar tarefas triviais pode ser grandioso demais para o ministério de verdade. Os discípulos realizavam tarefas comuns. Eles eram porteiros, garçons, mensageiros e até garis. Sem constrangimento, coletaram cestos de sobras de farelos de pão e ossos de peixe diante de milhares de pessoas. Eles eram enviados para realizarem tarefas simples, como comprar comida e enviar recados. Observo muito seriamente os indivíduos que são altivos e poderosos, que acham que certas tarefas estão abaixo do seu potencial. As pessoas altivas. Tenho observado ao longo dos anos
como certos indivíduos de dentro do meu rebanho se recusam a envolver-se em certas tarefas triviais. Eles raramente resultavam em alguma coisa no ministério. Repreendo os pastores que parecem emperdigados e elitistas demais para se envolverem com trabalhos práticos. Jesus nos ensinou a importância de ser um líder que põe a mão na massa. Lucas 22, 27. Entre vós sou como aquele que serve. É por isso que meus alunos da Bíblia estão envolvidos em lavar os banheiros da igreja e limpar os pisos. Isso os ajuda a tornarem-se líderes mais despretensiosos e práticos. Cuidado com esses maiorais. Eles não resultam em grande coisa no ministério do Senhor Jesus Cristo. Mateus 18:3. Se não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. O evangelista do refeitório. Nunca se esqueça de Filipe, o evangelista que foi o primeiro enviado para trabalhar no refeitório da igreja. Quando foi chamado para resolver todos os problemas da igreja com respeito à comida, ele não disse que isso estava abaixo da sua dignidade, sequer mencionou que fora chamado para ser o evangelista. De fato, era por causa de ele ter sido chamado para ser o evangelista que Deus lhe estava dando a oportunidade de ser o prefeito do refeitório. Se Deus o tem chamado para evangelizar o mundo, você pode ter de começar com trabalhos triviais. Nunca se esqueça disso. 11. Um líder com casamento persistentemente turbulento. Todo mundo tem dificuldades no casamento. Todas as pessoas sinceras atestam esse fato. Contudo, observe aqueles que persistentemente têm um lar infeliz. De maneira geral, isso é devido ao orgulho e a um caráter defeituoso. Alguém que não é capaz de manter o próprio lar em ordem não é recomendado para ser um ministro. 1 Timóteo 3,4. Que governe bem a sua própria casa. Em casamentos briguentos e infelizes, a miúde você tem pessoas que não sabem como pedir desculpa quando elas fazem algo errado. Se essa característica transbordar para o ministério, você terá relacionamentos turbulentos e infelizes entre os ministros e os membros da igreja. 12. Líderes que se irritam e reagem toda vez que você os corrige. Um líder muitas vezes terá de corrigir seus subordinados. Quando uma pessoa fica irritada pela correção, certamente deve haver alguma questão acerca de seu caráter. Um verdadeiro aluno nunca ficará com raiva ou irritado quando você o reprovar. Ele anseia receber a correção que fará dele uma pessoa melhor. Eclesiastes 4,13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. O próprio fato de a pessoa estar irritada deve dizer-lhe que ela não se adequará à sua organização. Observe que Pedro não foi nenhum dos dois, nem irritado nem reacionário, quando Jesus o repreendeu asperamente. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. 13. Uma pessoa que dá desculpas e continuamente se justifica. Quando uma simples instrução se torna um debate prolongado, você está lidando com um possível anarquista. Lembro-me de um irmão que fez mau uso de um equipamento da igreja. Quando confrontado, ele negou. Algumas semanas depois, chegamos às provas conclusivas de que ele havia feito mau uso da propriedade da igreja. Ele continuava argumentando. Você acredita que, apesar das provas documentadas e irrefutáveis, esse líder argumentou por sua inocência mais 2 horas? Eu apenas olhei perplexo. Lembre-se de que ser cauteloso com aqueles que não conseguem admitir seus erros. Vamos todos aprender com o exemplo do rei Saul, que se justificava quando ele obviamente deveria obedecer a Deus. A despeito de provas incontestáveis, Saul insistia. 1 Samuel 15, 20. Dei ouvidos à voz do Senhor. Essa teimosia, negação, foi o que fez com que o Senhor rejeitasse e substituiu Saul pelo rei Davi. Fique atento a líderes que constantemente negam qualquer erro. Parece que nunca estão errados sobre nada. Eles nunca têm qualquer coisa por pedir desculpa. Preferem ficar bravos e irritados quando você parece estar insatisfeito com alguma coisa que estão fazendo. Eles viram a mesa sobre você e fazem você sentir como se fosse um feitor implacável. A punição para a teimosia é realmente severa. É rejeição. 1 Samuel 15, 23. Ele, Deus, também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
14. Uma pessoa que não cumpre promessas. Cuidado com irmãos que fazem propostas de casamento a jovens apenas para decepcioná-las alguns meses depois. Uma pessoa que constantemente faz promessas e as quebra é alguém que não se pode confiar. Não pense que a infidelidade se restringirá à arena dos relacionamentos conjugais. Ela certamente transbordará para relacionamentos com seus colegas pastores. Salmo 15:4. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. A infidelidade é uma falha de caráter e transcende todas as esferas da vida da pessoa. Se o homem for infiel à sua amada namorada, ele provavelmente será infiel a você um dia. Respeito as pessoas que dizem eu farei isso e anos depois elas fazem exatamente o que disseram que iriam fazer. Casei com ela. No dia 26 de agosto de 85, eu disse à minha amada e agora esposa que um dia eu me casaria com ela. 5 anos depois eu casei. Observe as pessoas que cumprem sua palavra em pequenas coisas. Elas provavelmente manterão sua palavra em questões maiores. 15. Um líder que compete por promoção e reconhecimento. 1 Reis 1:5. Adonias, filho de Ragite, se levantou dizendo, eu reinarei. Adonias estava preocupado com a posição. Embora fosse um príncipe, ele queria ser o rei. Certa vez sugeri a um líder que eu tinha a intenção de indicá-lo para ser pastor. O pastor não podia esperar. Para minha surpresa, descobri que ele havia pedido a um pequeno grupo de comunhão dentro da igreja para apontar para ele e dizer, pastor fulano de tal, nós te amamos. Ele não podia esperar por sua designação pública. Cuidado com pessoas que são preocupadas com a posição. Assegure-se de que seus líderes estejam realizando o trabalho que acompanha a posição deles. 16. Uma pessoa que é um fator desconhecido. Pastores, não sejam ingênuos, não recebam indivíduos pouco conhecidos para assumirem posições sensíveis. Permitam que as pessoas novas permaneçam nos arredores tempo longo, o suficiente, antes de vocês torná-las líderes. Um fator desconhecido é um fator perigoso. Qualquer pessoa nova é um traidor em potencial até que seja provado ao contrário. Lembre-se de que quando os discípulos tiveram de escolher alguém para substituir Judas, eles escolheram alguém que havia estado com eles tempo suficiente. Atos 1:21. É necessário, pois, que dos varões que convivem conosco todo o tempo, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. 17. Um líder que nunca foi criticado. Uma pessoa que nunca tenha sido criticada é geralmente surpreendida quando seus superiores estão sob ataque. Ela pensa que deve haver alguma verdade nas críticas alinhadas contra eles. Ela realmente acha que se você fizer tudo certo, você nunca será criticado. Isso é um grande engano. Os mais jovens ainda não foram criticados. Este é um engano comum para líderes inexperientes. Um líder imaturo pode até juntar-se ao inimigo se sentir que esse tem uma causa suficientemente forte. Reconheço que não importa o quanto você tente explicar suas experiências a algumas pessoas, elas simplesmente não são capazes de compreender o que você está dizendo. Um líder que tenha passado pelo fogo da crítica é diferente de alguém que tenha sido criticado. Quando uma pessoa madura encontra difamações e críticas no ministério, ela irá lidar de forma diferente com isso. Ela entende como as engrenagens do engano funcionam. Uma pessoa madura como Cristo sabe que essas coisas fazem parte do ministério normal. Mateus 18:7. É mister que vem os escândalos. 18. Um líder que não diz amém ou sorri enquanto você está pregando. Qualquer líder leal apreciará os sermões do seu pastor. Seu apoio ao pastor é demonstrado quando ele constantemente verbaliza sua anuência dizendo amém. Você não pode me dizer que a expressão de sua face e o seu silêncio não significam nada. Silêncio significa alguma coisa, e a expressão do seu rosto significa alguma coisa. Sem comentários por 2 anos. A Bíblia diz que Absalão não disse nem bem nem mal por 2 anos. Como você pode deixar de fazer qualquer comentário ou observação por 2 anos e depois convidar para uma festa? Foi isso que Absalão fez a seu irmão Aminon. O silêncio de Absalão e a ausência de resposta ao seu irmão significavam que assassinato estava à vista. Deus avisou Ezequiel e Jeremias para não ficarem amedrontados pelas expressões faciais das pessoas.
porque ele sabia que as expressões faciais significam alguma coisa. Jeremias 1,8. Não temas diante deles. Um líder não sorridente e carrancudo, que nunca tem comentários a fazer, deve ser observado. 19. Uma pessoa que não faz anotações quando você está pregando. E disse-me, escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21:5. A Bíblia nos ensina a escrever as palavras verdadeiras e fidedignas. Cuidado com as pessoas que não tomam nota quando você está ensinando. Esse é um sinal que elas pensam que sabem tudo. Uma pessoa que pensa que sabe tudo, o que você está ensinando, não deveria estar ao seu redor. Ela pode estar dizendo, eu sou tão boa quanto você e não há nada novo que você possa me ensinar. Ele sabe tudo. Durante uma palestra sobre saúde comunitária na Faculdade de Medicina, aprendi uma lição valiosa sobre como lidar com a educação em saúde pública. Fomos ensinados que toda vez que nos aventurássemos a dar uma palestra em público, iríamos precisar superar psicologicamente determinadas pessoas na audiência. Uma delas seria o sabe-tudo. O sabe-tudo não tomam nota porque eles sabem tudo. Uma coisa que você não precisa é um sabe-tudo como líder assistente. O apóstolo João não podia ministrar efetivamente a Diótrefes, porque ele se sentia muito grande, proeminente para receber de João. Creio que esse personagem da Bíblia não se incomodava em fazer anotações enquanto João estava pregando. Diótrefes era grande demais para receber. João disse que Diótrefes não recebeu. 3 João 1,9. Mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Certamente, qualquer líder que não faz anotações quando você prega deve ser observado. 20. Uma pessoa que não é fiel no trabalho de outra pessoa. Observe as atitudes das pessoas com relação às suas responsabilidades. Se tratam os negócios e as propriedades dos outros com cuidado. Elas provavelmente irão tratar seu ministério com cuidado. Você nunca sabe como se comportam quando estão fora de sua vista. Mas quando você as vir, apenas observe como tratam o carro ou a propriedade dos outros. Observe a pessoa que cuida de forma displicente dos pertences dos outros. Lucas 16:12. E se o alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? 21. Um líder que não dá o dízimo e as ofertas. Qualquer um que vai a um restaurante com a intenção de não pagar sua refeição é um sujeito perigoso. Qualquer um que se beneficia da igreja, mas secretamente não a sustenta, precisa ser observado. Ele é um ladrão disfarçado e um traidor. Monitore sua contribuição. Não posso monitorar os dízimos e ofertas de toda a igreja, mas eu monitoro os dízimos dos meus líderes. Qualquer líder que não dá dízimo pode ser um traidor. Dinheiro não deve ser um problema para nenhum líder. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Portanto, declaro a você, todo ladrão é um traidor em potencial, observe-o. 22. Líderes que não comparecem a certas reuniões. É importante para os líderes comparecerem a todas as reuniões. Observe aqueles que constantemente se ausentam de certos compromissos. Eles com frequência têm desculpas, mas tome nota deles. Tenha em mente que Judas estava sempre saindo para outras missões quando os discípulos permaneciam em comunhão com Cristo. Lembre-se de como Tomé estava ausente quando Cristo apareceu após a sua ressurreição. O ausente se torna traidor. Creio que Judas se tornou um traidor devido à sua frequente ausência. Tomé perdeu uma reunião muito importante por causa disso e se tornou um cético. João 20:24. Ora, Tomé não estava com eles quando veio Jesus. Com certeza, a ausência de certos líderes de algumas reuniões irá fazer com que se tornem diferentes dos leais membros de sua equipe. A assiduidade em todas as reuniões é importante, é essencial para manter a lealdade. Não ignore os líderes que parecem muito ocupados para comparecer às discussões importantes. Após certo tempo, essas pessoas ficarão diferentes dos restantes de sua equipe. 23. Uma pessoa que aprova alguém que toma decisões erradas. E tinha Adonias inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam. 1 Reis 1:7. Joabe aprovou as ideias rebeldes de Adonias. Isso foi porque o próprio Joabe era um rebelde.
Ele tinha exibido um espírito independente durante toda a vida e o ministério do rei Davi. Observe as coisas que seu líder admira e com as quais se envolve. Verifique aquelas que os membros de sua equipe aprovam. O que seus líderes admiram? Há muitos anos, um rebelde em formação fez comentários favoráveis sobre outro rebelde. Ele falou sobre como esse pastor dissidente parecia estar sendo bem-sucedido em sua facção dissidente. Ele observou com júbilo como esse desertor havia adquirido um carro novo logo após a sua rebelião. Ele está fazendo um bom programa, exclamou. Apenas alguns meses depois, esse sujeito encenou a própria rebelião. 24. Líderes que não estão preparados para fazer coisas que não escolheram fazer. Líderes devem estar preparados para fazer o que lhes dizem para fazer. Se você espera que os outros lhe obedeçam, lembre-se de que é exigido primeiro de você que obedeça às instruções. Algumas pessoas querem sentar aonde querem sentar e fazer o que querem fazer. Analise qualquer um que se torna relutante no que está fazendo, porque ele não está fazendo o que pretende fazer. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Esse versículo está dizendo-nos para fazer todas as coisas alegremente, sem reclamações, mesmo aquelas que não temos vontade de fazer. 25. Uma pessoa envenena você sobre os outros. A principal coisa que todos lembram sobre uma cobra é que ela pode envenenar. Qualquer cristão que envenena sua mente acerca de outras pessoas é alguém perigoso. Nunca esqueça que aquele que fala negativamente sobre alguém a você, falará negativamente sobre você a alguém. O caluniador no hotel. Marque aquele que tenta envenenar a sua mente com relação a pessoas que você sequer conhece. Lembro-me de uma vez em que um evangelista famoso veio a Acra. Ocorreu que meu amigo era o gerente do hotel que esse evangelista visitou. Visto que ele estava entrando e saindo do apartamento do hotel, meu amigo gerente ouviu um pastor local acusando outro ministro da cidade. Ele envenenou o evangelista. À medida que ele ouvia meu amigo, me falou que a mente do evangelista famoso ficou completamente envenenada sobre esse outro pastor. Antes que o ministro tivesse a oportunidade de apresentar-se, o caluniador já havia feito seu serviço. A palavra caluniador no Novo Testamento é traduzida da palavra grega diabolos, que significa diabo. 1 Timóteo 3,11. Não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Aprenda aqui, mesmo que uma pessoa que cospe coisas negativas sobre os outros é um diabo. Eu não disse isso, a Bíblia está dizendo. Caluniador significa diabo. Um caluniador é um diabo. 26. Um líder que não está preparado para nascer dentro da filosofia, dos padrões da visão, dos procedimentos e do espírito da casa. Toda a igreja é essencialmente diferente. Nós todos acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todavia, a filosofia, os padrões, a visão e os procedimentos de cada igreja são muito diferentes. Isso é o que a Bíblia chama de a ordem apropriada do ministério, a forma como as coisas são feitas lá. Toda igreja tem uma ordem apropriada. 1 Crônicas 15:13 diz: porque o não buscamos segundo a ordenança. Alguma pessoa deve estar preparada para aclimatar-se e adaptar-se a uma nova situação. Uma pessoa que frequentemente diz: em minha antiga igreja fazíamos as coisas assim, e penso que a melhor maneira de fazer isso é como eu costumava fazer em minha igreja anterior, ela deve ser observada. Ela provavelmente não se adaptou de modo pleno ao espírito da casa. É por isso que constantemente faz referência ao seu local prévio de ministério. Os israelitas nunca se adaptaram à nova circunstância na Babilônia. Eles nunca nasceram no espírito de seus novos lares. E isso ficou evidente em suas canções. Salmo 137:1 diz: choramos, lembrando-nos de Sião. 27. Uma pessoa que manipula sua trajetória para a liderança sem trabalhar seu caminho até a posição almejada. Todo líder deve trabalhar seu caminho até a posição de liderança. Josué foi servo de Moisés, Eliseu foi servo de Elias.
Eliseu se tornou grande profeta seguinte por causa de muitos anos de serviço a Elias. De fato, certa vez, quando o rei estava procurando por um profeta, eles imediatamente pensaram em encontrar alguém que tivesse servido a Elias. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, segundo Reis 3:11. Certas pessoas se apresentam como líderes maduros e bem temperados que não precisam servir. Elas externam certos ares e manipulam líderes inexperientes. Às vezes possuem algumas habilidades que a igreja precisa desesperadamente. O pastor, sem saber, pode designar uma delas para uma posição de liderança. Ele pode, então, perceber que esse sujeito não tem trabalhado o seu caminho pelos postos normais. Ele é perigoso porque um dia pode tentar manipular seu caminho para outras posições. Ele pode até tentar substituir você. 28. Um líder que não permanece ao redor para socializar-se e interagir com os outros membros da igreja. Se você é um líder do povo de Deus, certamente irá querer interagir com ele e conhecê-lo. Você está apenas ocupando uma posição de prestígio ou está sendo um pastor verdadeiro? Lembre-se de que o empregado não se interessa pelas ovelhas, mas o verdadeiro pastor se importa e quer estar perto delas. Você é um primeiro-ministro ou um pastor? Sempre fico circulando após a administração para interagir com a congregação. Faço isso embora eu esteja frequentemente cansado e exausto. Um líder genuíno faz isso porque ele está verdadeiramente interessado no rebanho. Não acredito em saídas rápidas para dentro de um carro com motorista. Alguns pastores se comportam mais como primeiros ministros do que como pastores do rebanho de Deus. Você é um primeiro-ministro ou é um pastor? João 10,14 diz: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. 29. Um líder que tem uma Jezabel como esposa. Jezabel era uma esposa que empurrava seu marido para fazer coisas erradas. Todo pastor experiente não deve apenas olhar para o caráter do líder, mas também para o caráter da esposa do líder. A esposa tem grande influência sobre o marido. Ela pode tanto edificá-lo como destruí-lo. Uma esposa jezabélica irá encorajar seu marido a ter coisas que de fato não pertencem a ele. Só porque você é o rei não significa que você possui toda a terra da nação. Mas Jezabel encorajou seu marido a apropriar-se das vinhas de Nabote, embora elas não lhe pertencessem. Observe as esposas preocupadas com a posição social. Se o seu assistente tem uma esposa jezabélica, ela irá forçá-lo a fazer coisas impróprias sem que ele perceba. Ele irá estender a mão para tomar o que não lhe pertence. Muitas esposas de pastor tornam o marido descontente. Elas sugerem ao marido: a essa altura você deveria ter tal carro. O pastor sênior é o único que deve viajar para as conferências? A essa altura você deveria ter a sua própria igreja. Jezabel plantou seus pensamentos na mente de seu marido. Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão. 1 Reis 21:7. Essas inspirações jezabélicas irão incentivar um bom pastor a coisas que ele realmente nunca teve a intenção de fazer. Não considere somente o líder, observe a esposa dele cuidadosamente. Lembre-se de que o marido é o cabeça, mas a esposa é o pescoço. 30. Uma pessoa que constantemente transfere a culpa para outra. Um líder não transfere a culpa. Como líder, você deve reconhecer que é responsável, em última instância, por tudo que acontece. Maus líderes dizem: a culpa é sua. Não sei por que alguns líderes nunca querem reconhecer qualquer culpa. Nós todos somos culpados algumas vezes. Um líder verdadeiro assume a culpa por tudo. Certa vez, algo de ruim aconteceu na minha igreja. Em uma reunião de pastores, eu lhes disse que a culpa era minha. Eles ficaram surpresos porque não sabiam como aquele evento desafortunado estaria relacionado a mim. Mas eu lhes disse que era culpado porque eu era o cabeça geral. Quando dois maus líderes se encontram, eles acusam um ao outro de falhas. Bons líderes dizem: a falha é minha. Quando dois bons líderes se encontram,
Eles brigam para assumir a responsabilidade por qualquer falha. Lembre-se de como Adão transferiu a culpa para a mulher e de como a mulher transferiu a culpa para a serpente. Infelizmente, a serpente não tinha ninguém para transferir a culpa. Gênesis 3:12 diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu de comer. 31. Um líder que pensa que estão gastando muito dinheiro com o cabeça. Lembre-se de como Judas se opôs ao presente caro dado ao seu pastor, Jesus. Muitas pessoas que realmente amam seu pastor sentem que nada é bom demais para ele. Normalmente, um traço de deslealdade se manifesta quando outras pessoas leais começam a apreciar o pastor. Frequentemente, isso vem de um sentimento de culpa que o líder desleal nutre por ver que ele não se envolve quando há uma demonstração de apreço pelo seu pastor. Lembre-se das palavras do traidor Judas. João 12:5. Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Judas, como todas as pessoas desleais, sentiu que era desperdício gastar tal quantia com o pastor. 32. Um líder que é demasiadamente quieto, reservado e distante. Tome nota das pessoas que nunca têm comentários a fazer e nada a contribuir. A Bíblia diz que Absalão não disse nada por 2 anos. Após ficar calado esse tempo todo, ele decidiu dar uma festa. O silêncio e o mau humor de Absalão tinham um significado. O silêncio significa alguma coisa. Infelizmente, Aminon e o rei Davi não detectaram qualquer coisa errada com o comportamento reservado de Absalão. Contudo, isso significava que algo mal estava sendo preparado. Cuidado com aqueles que estão calmos e distantes fora do normal, quando você sabe que eles geralmente fazem contribuições positivas e comentários. 33. Um líder que está sempre atrasado para as reuniões. Atraso crônico para as reuniões importantes frequentemente pode significar uma atitude errada. Talvez alguma coisa tipo: eu sei o que eles irão dizer na reunião, chegarei quando for necessário. Tal pessoa pode estar trabalhando com um espírito arrogante e desdenhoso. O orgulho sempre leva a conflitos dentro das organizações. Provérbios 22:10 diz: lança fora o escarnecedor e se irá a contenda. Atraso é um reflexo de uma indisposição da pessoa para ser parte da reunião. Ela deseja não ter de estar por perto. Portanto, não consegue ficar na reunião para uma sessão inteira. Antes de receber uma carta de demissão de seu assistente, você verá que ele frequentemente está chegando atrasado. 34. Um líder que sente que sabe o pensamento da organização e, portanto, não se importa em fazer perguntas importantes. Lembro-me de um líder quando questionado sobre o porquê de ele não se importar em descobrir algo sobre um assunto importante. Eu sabia o que você iria dizer. Ele respondeu: eu sabia o que você iria dizer, então não me importei em perguntar. Sei como você analisa tais casos. Na verdade, essa pessoa estava dizendo: estou lidando com personalidades não razoáveis e que nunca me entenderão. Não havia motivo para vir para vê-lo. Uma pessoa que vê você como alguém não razoável é, obviamente, em seu coração desleal para com você. 35. Um líder que não tem estado envolvido em trabalho ministerial prático. Não vejo como alguém pode ensinar em uma escola bíblica sem ter se envolvido no trabalho ministerial pessoalmente. O ministério do Senhor Jesus não é um conjunto de teorias, é trabalho duro, é pé no chão. A pessoa que não teve envolvimento nos aspectos básicos do ministério é um teórico. Tudo que tem a oferecer são teorias a respeito do que é certo e errado. 1 Timóteo 3,6. Não neófito. Tal pessoa poderia voltar-se contra você por causa das suas inclinações teóricas. Não é surpresa que boas escolas bíblicas só aceitem ministros maduros para serem instrutores. Precisamos daqueles que têm visto a ação concreta do Senhor Jesus, do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Pessoas que têm vivenciado os sucessos, erros, traições, os altos e baixos do ministério, têm muito mais a oferecer. É surpreendente como sempre os que não estão fazendo nada para Deus sabem como as coisas devem ser feitas. 36. Um líder que não contribui para um esforço conjunto de abençoar e apreciar seu pastor.
Observe aqueles que não se envolvem em projetos feitos para honrar seus superiores. Se o não envolvimento não for realmente por falta de dinheiro, é geralmente por deslealdade. 37. Um líder que não tem sido testado pelo tempo. Caro amigo cristão, nesse último sinal estou apontando uma realidade muito importante. O tempo revela várias coisas importantes. A Bíblia diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. O tempo revela a diferença entre os escolhidos e os chamados. O tempo sozinho irá diferenciar entre os homens e garotos. Muitas das nossas teorias e análises só serão provadas com o tempo. Se você quer saber se alguém será leal, encomende a pessoa a Deus e ao tempo.